E nós vamos fazer contato com Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu, tudo bem? Olá, Rodrigo, tudo bem? Só que bastante apreensiva, né, com essa guerra, né, entre Rússia e Ucrânia. A gente acabou de acompanhar, inclusive, a sua entrevista com o Fausto Júnior, os impactos, né, que terão, enfim, vários países, inclusive o Brasil. Mas, enfim, a gente vai continuar falando aqui sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, que chega hoje ao quinto dia. Foram ouvidas diversas explosões na madrugada desta segunda-feira em Kiev, capital da Ucrânia, e Kharkiv, também segunda maior cidade do país. No início da manhã de hoje, uma delegação ucraniana chegou à fronteira do país com a Belarus para negociar um cessar-fogo com representantes russos. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, convocou neste domingo uma reunião emergencial da Assembleia Geral com 193 países membros para tratar sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. O encontro será realizado nesta segunda-feira. Também intensifica-se uma campanha diplomática para isolar Moscou. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, determinou neste domingo que as forças nucleares do país entrem em alerta de combate em resposta às críticas feitas à Rússia por países da OTAN. Depois dessa ameaça, a União Europeia aumentou a pressão sobre a Rússia e autorizou o envio de caças e um pacote de 450 milhões de euros para a compra e a entrega de armas à Ucrânia. E aqui o presidente Bolsonaro, que passa o carnaval no Forte dos Andradas, em Guarujá, litoral de São Paulo, disse que o Brasil deve continuar com uma posição neutra sobre a guerra por causa da importação de fertilizantes da Rússia. Ele disse que a questão do fertilizante é sagrada. Negou o massacre na Ucrânia e disse sobre Vladimir Zelensky que os ucranianos confiaram o destino de uma nação a um comediante. Bom, contextualizamos aqui um pouco a guerra entre Rússia e Ucrânia para trazer neste momento, direto de Berlim, na Alemanha, a análise do professor Flávio Aguiar, jornalista, escritor, ele que é professor aposentado da Universidade de São Paulo, a USP, correspondente internacional da Rede Brasil Atual. Olá, Flávio. Guten Tag já aí na Alemanha. Muita apreensão nesse momento. Flávio, como é que estão aí, enfim, a expectativa, né, em relação a essas negociações aí entre Rússia e Ucrânia? Marilu, bom dia para você, bom dia aos ouvintes e telespectadores, telespectadoras. Marilu, em primeiro lugar, eu vou surpreender você. Eu não estou em Berlim, Ah, olha só. mas Onde você está nesse momento, Flávio? exatamente eu estou na cidade de Gonçalves, nas montanhas de Minas Gerais. Eu vim para o Brasil, não vim fugindo da guerra, não se trata disso. Eu já tinha planejado esta viagem para visitar familiares e amigos aqui no Brasil, coisa que eu não fazia há 2 anos e meio, e estava assim realmente sem fôlego por causa disto, né? E calhou que coincidiu com a minha vinda para cá a deflagração desta guerra entre as forças do governo ucraniano, da Rússia, com seus separatistas de um lado, separatistas da Ucrânia, e o governo de Kiev e seus apoiadores do outro lado, tá certo? Então, eu não posso dar notícias diretamente assim de Berlim, embora tenha acompanhado. Então, Perfeito. assim, Mas olha, a gente sente até um alívio, viu, Flávio, de você estar aqui perto da gente no Brasil, nesse momento realmente bastante complicado lá, né? obrigado. O que eu posso dizer é que, em primeiro lugar, já que você perguntou sobre a situação em Berlim, nesse fim de semana passado, houve uma grande manifestação em Berlim, perto do portão de Brandemburgo, um dos cartões postais da cidade, uma manifestação cujo mote era liberdade para a Ucrânia e claramente em favor da paz e uma condenação da invasão do território ucraniano pelas forças da Rússia, tá certo? A situação, o que eu posso dizer para você, que eu continuo acompanhando, sempre vim acompanhando a situação pode ser descrita
na seguinte expressão, Marilu, ouvintes e telespectadores e telespectadoras. É uma grande confusão. É muito difícil dizer exatamente o que está acontecendo, até porque a mídia ocidental, na maior parte, bateu continência, liderada pela mídia de língua inglesa, né, à OTAN, aos Estados Unidos e ao governo de Kiev. Enquanto que a mídia russa, pelo menos aquela que eu tenho acesso, né, bate continência, evidentemente, na narrativa de Moscou, né? Então, o que de um lado é descrito como uma invasão que está bloqueada, do outro lado é descrito como uma invasão que está em progresso e que apresenta sucessos e que poupa a população civil. Quer dizer, há um discurso virtuoso, pretensamente virtuoso e pretensamente democrático de ambos os lados, que dificulta a percepção do que de fato está acontecendo. Algumas conclusões ou algumas ideias cabem já nesse momento. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar que, haja o que houver agora na Ucrânia, já existe uma grande vencedora neste processo. E esta vencedora chama-se China. Quer dizer, a China está olhando, do alto da sua proverbial milenaridade em matéria de políticas e progressões, né, está olhando o conflito, apoia a Rússia assim cautelosamente, quer dizer, a China deu declarações favoráveis ao fim das hostilidades e também ao início de negociações sérias a respeito do tema, de modo que a China não está envolvida no conflito e, ao contrário, está procurando afirmar uma imagem de equilíbrio dentro da sua progressão que segue inexoravelmente, né, na construção dessa nova rota da sede, da seda, seja ela econômica, seja ela política, que agora, inclusive, está envolvendo inapelavelmente a própria Rússia. Quer dizer, por exemplo, o Ocidente está ameaçando, ameaça claramente, está progredindo nessa direção de tirar a Rússia e seus bancos do sistema de pagamento chamado de SWIFT, né, que é uma espécie de PIX para grandes transações, né? PIX agora eu sei que virou moda aqui no Brasil, né? Então, o SWIFT é um PIX para macro transações internacionais. E realmente a retirada da Rússia desse canal chamado SWIFT vai prejudicar seriamente os bancos russos, mas vai prejudicar também seriamente investidores e empresas do lado ocidental, que dependem desse fluxo nos seus negócios já existentes com a Rússia. E o que vai significar isso é que a Rússia vai correr para o sistema chinês, que tem um sistema alternativo de fluxo de pagamentos, né? Uma vez que a sua moeda hoje é reconhecida pelos organismos internacionais como uma das moedas, embora não tenha ainda a importância do dólar nas transações internacionais, isso vai significar simplesmente empurrar a Rússia mais para o lado da China. Bom, na frente ucraniana propriamente, a notícia que merece uma cautelosa uma recepção, né, assim, positiva, é o fato de que, como você anunciou, há negociadores russos e negociadores ucranianos que já começaram conversações numa cidade perto da fronteira com a Bielorrússia, perto também da antiga usina nuclear de Chernobyl, onde houve aquele desastre nuclear, que é considerado até hoje o maior do mundo, superior até ao de Fukuyama, no Japão, né? Então, essas negociações, ou essas conversações ainda, devem ser recebidas com muita cautela,
pelas posições extremadas de lado a lado. Pelo que se sabe, os negociadores ucranianos foram para lá levando a proposta da retirada imediata de todas as tropas russas do território ucraniano e no fim das hostilidades. Em contrapartida, os russos vão para lá com a proposta de que o governo de Kiev reconheça ou prometa que jamais, não vai, mas jamais vai integrar a OTAN e que também vai manter uma posição de neutralidade e reconhecimento da independência dessas províncias a leste do seu território, que fazem fronteira com a Rússia e que são chamadas de a República de Luhansk, ou Lugansk, e Donetsk, né? Que são as províncias, as regiões de grande presença de uma população de origem russa, de fala russa, inclusive, né? E que se sentiram realmente ameaçadas por uma ofensiva do governo de Kiev e em nome da qual a Rússia promoveu primeiro essa invasão do seu território. É fato que politicamente isso está levando a um isolamento maior assim da Rússia na frente política, porque uma invasão militar é sempre mal-vinda por todo lado. Talvez a posição mais esclarecedora a esse respeito tenha sido do governo do Quênia na ONU, no Conselho de Segurança da ONU, onde a representação do Quênia está presente, né? Ele disse que nós devemos esperar que a era das intervenções imperiais esteja chegando ao fim. E realmente ele tem razão, quer dizer, não é porque nós, por exemplo, quando falo nós aqui de Gabriel, mas eu sei que existe uma grande linha de pensamento nessa direção, não é porque eu seja um crítico realmente rigoroso da OTAN e acho que a OTAN tem grande responsabilidade pelo que está acontecendo. Os Estados Unidos têm grande responsabilidade pelo que está acontecendo, porque foram empurrando o governo de Kiev contra a Rússia, né? Seguindo essa determinação da OTAN que continua de pé, claro, de cercar a Rússia com aliados seus da própria OTAN, com mísseis, com forças militares, etc. Quer dizer, e não é porque eu sou crítico disso e sou veemente, acho uma política sempre desastrosa dos Estados Unidos, que jamais promoveram a democracia onde quer que seja há décadas, quer dizer, desde o começo lá do século XX, quando começaram a sua série de grandes intervenções. Não é porque eu seja crítico disso que eu vou apoiar a intervenção militar da Rússia. Quer dizer, eu penso que existem limites aí. Eu até reconheço que a posição do governo de Kiev é extremamente problemática. Ele está completamente invadido, entre aspas, aqui, né, por forças realmente neonazistas, que foram incorporadas a partir da chamada Revolução lá de 2014, né, que derrubou o governo pró-russo em Kiev, né, e o governo e as forças ucranianas foram literalmente invadidas por movimentos neonazistas, que, aliás, foram os movimentos que lideraram essa chamada revolução que derrubou o governo pró-russo em 2014. Não vamos brincar com isso. Os chamados democratas da Praça Maidan não eram democratas coisa nenhuma. Eles eram liderados por forças, inclusive antissemitas, nazistas, de expressão neonazista, e que tinham, inclusive, visivelmente, o treinamento militar, né? Coisa que a OTAN, os Estados Unidos, continuaram propiciando. De modo que a situação agora nos leva a ter um fio de esperança de que essas conversações que estão começando na fronteira com a Bielorrússia realmente possam progredir. De resto, nós podemos vislumbrar consequências muito graves para o mundo inteiro. A começar pela Europa, já que você me perguntou, né? Há movimentações na Europa que são muito preocupantes. Por exemplo, a Alemanha, que tinha uma posição, mantinha desde o fim da Segunda Guerra, de não enviar armamento para zonas de conflito aberto, mudou essa posição e está autorizando o envio
de armas militares para a Ucrânia, para o governo de Kiev, e também está autorizando os países que compraram armamentos da Alemanha a enviar esses armamentos para a Ucrânia e para o governo de Kiev. Essa é uma posição, é uma mudança histórica na posição do governo alemão. As declarações do Joseph Borrell, que é o representante da União Europeia para a política externa, de que a União Europeia poderia enviar até caças militares para a Ucrânia, também é preocupante, porque tudo isso significa simplesmente um aumento do poderio, né, dos chamados falcões da guerra em todas as frentes, inclusive na União Europeia, que está sendo posta, sendo empurrada para uma posição a reboque dos Estados Unidos nessa questão e da própria OTAN, que se comporta como um país independente aqui dentro da Europa. Quer dizer, a OTAN, de certo modo, faz o que bem entende, né, seguindo a orientação predominantemente de Washington e dos seus serviços de inteligência, né, do complexo militar industrial de inteligência, que, na verdade, dita a política externa de Washington. E isso é uma coisa muito preocupante também, porque significa uma rotação política dentro da União Europeia, cujas consequências nós vamos sentir ainda. Outra consequência está na frente econômica. Quer dizer, é claro que a Rússia, sendo o maior produtor de fertilizantes do mundo, esse confronto envolvendo a Rússia, esse isolamento da Rússia para o lado do Ocidente, inclusive para o Brasil, vai trazer mais inflação, vai trazer aumento do preço dos insumos, vai trazer aumento de preços na mesa brasileira, inclusive, né? E vai significar também um problema para as exportações brasileiras, né? Por exemplo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Norte, cujas os principais destinatários dessas exportações nesses estados brasileiros estavam justamente na Rússia, em grande parte na Rússia e no leste europeu, incluindo também a própria Ucrânia, que está nessa situação difícil agora e de aprêmio, né? Também uma outra consequência que nós podemos vislumbrar, que aí já não é consequência, eu diria assim que é uma condição. A gente vê essas declarações do ocupante do Palácio do Planalto, né? E a gente se dá conta, através delas, simplesmente da absoluta irrelevância que chegou à diplomacia brasileira sob o atual governo. Quer dizer, ninguém leva a sério o que o ocupante do Palácio do Planalto diz, né? É simplesmente para registro, é claro que se pondera, né? Bom, o Brasil vai continuar comprando fertilizantes ou não, o que vai acontecer, né? Agora, a diplomacia brasileira está num dos pontos mais baixos da sua história, né? Mais vulneráveis e mais irrelevantes. De modo que, por aí, nós não podemos esperar grande coisa. Estamos à mercê, a nossa diplomacia é um barquinho à mercê das tempestades de um oceano furioso, né, sobre o qual ela não tem, sobre cuja rota que ela vai seguir, ela não tem o menor controle, né? Não se sabe exatamente o que vai acontecer. Eu sei que isso pode enfurecer analistas do Itamaraty, etc., mas essa é a realidade, né? Mesmo que se faça mesuras, mesmo que o Brasil esteja agora temporariamente assentado no Conselho de Segurança da ONU, de novo no sistema rotativo, né? Mas isso não significa que a diplomacia brasileira tenha se tornado relevante. O grande problema, para encerrar essa fase, essa linha do comentário aqui, é que isso está pondo, né? Inicialmente, isso põe na berlinda, põe em posição de fragilidade a própria diplomacia em si. Quer dizer, sempre que a diplomacia é substituída pela guerra, isso é um problema grave para a humanidade, e foi o que aconteceu. Nós estamos presenciando a maior movimentação militar na Europa desde o final da Segunda Guerra, não é a única, porque já houve a Guerra dos Balcãs, né, inclusive com intervenção da OTAN em favor de seus futuros aliados, né, e contra a Sérvia, que era vista naquela época como uma aliada da Rússia, né, e ali, nessa Guerra dos Balcãs, foram cometidas atrocidades de parte a parte, não vamos brincar com isso também, né, mas a OTAN interveio. Eu tive em Belgrado, inclusive, depois, e vi os sinais dos bombardeios da OTAN, né, em Belgrado,
coisas que não tinham tido. Eu tive lá uns 10 anos depois desses bombardeios, e as feridas dos bombardeios ainda eram visíveis na cidade, quer dizer, prédios destruídos, com as vísceras expostas, digamos assim, né? Uma situação realmente horrível que me chamou a atenção, assim. Confesso que eu nunca tinha visitado assim uma região bombardeada de tão perto, né? E agora nós estamos presenciando isso na Ucrânia. Pelo outro lado, as forças russas estão atacando, estão bombardeando a Ucrânia, e, ao mesmo tempo, a OTAN ameaça assim, estabelecer um cordão militar em torno da Ucrânia. As sanções que estão sendo promovidas contra a Rússia, nós também não sabemos direito os efeitos que elas vão provocar na economia russa. Claro que provocarão algum efeito, mas, como eu disse, a Rússia tem uma porta dos fundos agora para a China, né? A única coisa que nós podemos dizer com certeza é que isso vai aumentar a dependência da Rússia em relação à China. E nós podemos dizer também, em relação à Europa, que, mesmo agora que nós estamos aproximando do momento final do inverno europeu, né, as noites permanecerão mais longas, as temperaturas serão mais baixas, tudo vai ficar mais frio, porque vai haver um estremecimento no fornecimento de gás da Rússia à Europa como um todo. Na Alemanha, isso vai ser uma coisa catastrófica, não tenho a menor dúvida. É o que podemos vislumbrar, Marília. Eu lamento não poder dar várias informações, mas eu acho que nós estamos vivendo uma situação onde as informações ainda são muito precárias. Exato. Agora, e esse medo, né, das pessoas que vivem? Você, nesse momento, está aqui em Gonçalves, né, Minas Gerais, né, bem aqui num local muito bonito, preservado. Você tem amigos, muitos amigos, né, na Europa. O que se comenta, caso não progrida essa conversação diplomática, enfim, essa tentativa, né, de negociação entre Rússia e Ucrânia neste momento, caso isso realmente não dê um resultado positivo, existe muito medo, Flávio, de que essa guerra, enfim, que alguma coisa aconteça, algum bombardeio aconteça em outros países, Alemanha, relativamente próxima ali, né, dessa região. Como é que está essa questão dessa tensão das pessoas que estão lá, que você conhece? Olha, eu penso que existe ainda pouca... O temor de que a guerra em si, a frente militar, se espalhe para outros países da Europa é muito baixo ainda. Quer dizer, não há propriamente um temor de que isso leve, por exemplo, a novas invasões ou novos confrontos militares, até mesmo nos países vizinhos da Ucrânia. Até também porque, em grande parte, na maior parte dos casos, são países que já têm um alinhamento claro. Por exemplo, a Bielorrússia é território de influência russa, né? O Cazaquistão, um pouco mais adiante, onde houve também uma tentativa de desestabilizar o governo pró-russo, é território de influência russa e também de influência chinesa, né? Porque a Rota da Seda passa por ali. E o Cazaquistão é uma peça fundamental nesse equilíbrio sino-russo, né, entre a Rússia e a China, porque é uma região de grande riqueza mineral, né, e é onde, inclusive, a Rússia tem bases militares também. A mesma coisa acontece, ainda voltando para a Ucrânia, né, com a Crimeia, por exemplo. A Crimeia, ela já, mesmo antes de toda essa confusão atual começar, a Rússia ainda tinha bases militares, uma base naval, inclusive, no território da Crimeia, antes de ela ser reanexada. Isso é outro detalhe, por exemplo, um detalhe bem tênue, mas muito importante. Em toda a mídia ocidental, pró-OTAN, se fala de uma anexação da Crimeia. Não é uma anexação, é uma reanexação. A Crimeia, nos últimos 2 séculos, era território russo. Eu já comentei isso aqui, até hoje ninguém entendeu por que lá nos anos 50 o primeiro-ministro
então soviético Nikita Khrushchev, deu a Crimeia para a Ucrânia. Quer dizer, então, o que houve, na verdade, não foi uma anexação, foi uma reanexação. Essa partícula re não aparece na mídia ocidental, que fala da anexação da Crimeia como se fosse uma espécie assim, de invasão que veio do nada, né? Sendo que, inclusive, a população da Crimeia é predominantemente de origem russa e, inclusive, apoiou essa reanexação, preferindo ficar na órbita russa a ficar na órbita do governo de Kiev. Então, em 2014, quando houve essa mudança interna na Ucrânia, né, que houve, assim, pelo temor, inclusive, das perseguições contra a população de origem russa que começaram a ser praticadas pelo novo governo de Kiev a partir de 2014, em parte empurradas essa perseguição por esses grupos que eu chamei aqui de neonazis, que passaram a infiltrar o governo e mesmo as forças armadas da Ucrânia. Existe, sim, uma conversa também que aumenta o temor, inclusive, das pessoas com quem eu convivo lá, que é essa questão de que a Rússia determinou a elevação do estado de alerta das suas forças nucleares. Quer dizer, isso é uma preocupação que atinge todo mundo, é uma coisa que lembra, traz de volta os fantasmas da Guerra Fria, né, da possibilidade de confrontos nucleares, mas ainda é um temor tênue. Uma coisa que deve ser olhada com grande cautela é que, olha só, junto dessa confusão toda na Ucrânia, na vizinha Bielorrússia, está sendo realizado um plebiscito, né, para retirar da Constituição da Bielorrússia o caráter de país não nuclearizado. Isso não vai fazer com que a Bielorrússia desenvolva o seu arsenal, mas um arsenal próprio nuclear, mas vai fazer certamente com que a Rússia possa ter o direito, através de negociações, etc., de estender, não é, a presença do seu arsenal nuclear para a Bielorrússia, chegando com isso perto da Polônia, tal. E isso são coisas que realmente despertam um sentimento assim de ameaça muito forte. Eu devo dizer que dentro da Alemanha, falando especificamente da Alemanha, né, tirando alguns setores assim muito específicos, né, existe realmente uma grande fobia, eu devo dizer, em relação à Rússia. Quer dizer, a Rússia é um fantasma, né? Ainda é, devido a todo o problema da ocupação na época da Guerra Fria. Quer dizer, era uma situação complicada, né? E a presença da Rússia também dentro do governo comunista da Alemanha Oriental, cuja polícia política, a Stasi, era, não vamos brincar com isso, das mais ferozes dentro do mundo comunista. Quer dizer, a Stasi era temida até por outros regimes comunistas, né? Eu cito, até se eu ainda tiver tempo para isso, eu sempre cito, volta e meia, uma anedota real que aconteceu. A primeira vez que eu fui para a Alemanha, em 1996, a minha atual companheira, que eu conheci naquela ocasião, inclusive, a professora Zinca Zebel, brasileira também, ela me levou para visitar um parque na antiga Alemanha, na antiga Berlim Oriental, né, um parque onde estavam enterradas as vítimas das revoluções, da repressão às revoltas de 1848 e de 1918. E lá, eu vou encurtar um pouco a história por causa do tempo, nós acabamos encontrando um velhinho da antiga Alemanha Oriental, que nos contou algumas coisas e manifestou uma certa nostalgia por aquele parque que era tão importante. E ele até estranhou a nossa presença, dizendo, hoje ninguém mais vem aqui, ninguém mais liga para isso, ninguém mais quer saber das histórias que estão enterradas aqui, etc. Né? Estou encurtando um pouco a história. E aí a gente perguntou para ele se ele tinha saudades do regime anterior. Ele disse que não, do regime comunista. Ele disse que não, porque o regime comunista tinha se transformado num regime que perdia mais tempo vigiando os próprios comunistas do que fazendo a disputa com o outro lado do antigo muro de Berlim. Ele disse,
a gente vivia sob um regime realmente policial, policialesco, que não interessava mais a ninguém do ponto de vista da cidadania aqui. Mas ele disse, mas eu sinto saudades dos sonhos que eu tinha e que eu não tenho mais hoje, né? Então isso situa muito bem, né, também esse clima de, claro, de temor em relação à Rússia, mas que é explorado, eu diria assim, até o ponto do desenvolvimento de uma certa fobia paranoica, porque isso estimula uma dependência completamente acrítica em relação a organismos como a OTAN, por exemplo, que tem claramente uma disposição de luta completamente ligada ao que a gente chama dos falcões da política externa norte-americana, desde lá dos tempos da Guerra Fria. Quer dizer, então, por exemplo, me escandaliza um pouco quando eu vejo o atual Partido Verde da Alemanha tendo manifestações tão acríticas em relação à OTAN, em relação à presença militar da OTAN, né? Eu assisti agora, citando, pensando de memória aqui, eu posso até depois fazer uma referência a isso em alguma coisa que eu escreva. Eu assisti um filme aqui sobre a participação das mulheres na política alemã, ainda na época da antiga Alemanha Ocidental, que é uma coisa incrível. Você não quer acreditar, Marilu, é impressionante porque na Alemanha Ocidental, depois da Segunda Guerra, houve realmente uma progressiva intensificação da participação das mulheres na política em todos os partidos, mais conservadores, menos conservadores, mais para a esquerda, menos... Em todos eles, inclusive nos partidos conservadores, a posição das mulheres, que era extremamente minoritária, e isso mudou, felizmente, hoje na Alemanha, né? A posição das mulheres, mesmo a dos partidos conservadores, era muito mais progressista em relação à paz, em relação à desmilitarização da política, etc., do que as posições de hoje de muitos partidários de esquerda, que acham que a OTAN é a única coisa que garante a democracia no mundo contra o fantasma russo, contra o fantasma chinês. Ainda tem o fantasma chinês um pouco mais distante, mas que está presente também, né? De modo que existe sim esse temor, né? Não existe temor propriamente de que a guerra como tal se espalhe imediatamente pela Europa, né? Porém, por outro lado, eu vejo com preocupação que não existe o mesmo temor em relação a essa crescente remilitarização da política da União Europeia que está ocorrendo e que está colocando a própria União Europeia na posição de se tornar uma espécie de puxadinho do governo norte-americano. Uma última observação. Vejo com grande preocupação que, com toda a parafernália militarista, a posição do governo norte-americano de Joe Biden internamente nos Estados Unidos está se enfraquecendo. E isso tem um nome, que aí sim, o paranoico sou eu, quem teme sou eu. Isso tem um nome, chama-se Donald Trump, né? Que está, assim, dando as tintas da extrema-direita. Inclusive está fazendo elogios ao Putin. Essa é uma outra história, isso valeria a pena uma nova discussão, né? Olha só o que nós estamos vivendo, Marilu, ouvintes, telespectadores, telespectadoras, né? Bolsonaro está próximo de Trump, que está próximo de Putin, que está próximo de Maduro, portanto, de uma posição mais independente em relação da América Latina em relação aos Estados Unidos. Quer dizer, é uma cadeia de grandes confusões que nós estamos assistindo, que está em estabelecimento no mundo inteiro, inclusive atingindo na América Latina. Vamos ver o que vai acontecer. Eu fico perguntando assim, ó, e se de fato, nas próximas eleições, o ex-presidente Lula ganhar, conseguir tomar posse e conseguir começar a governar, né? O que vai acontecer com essa confusão toda? Qual vai ser a posição do Biden? Qual vai ser a posição do Putin? O que vai rolar nesse novo mundo, né? que nos espera? E eu estou falando aqui do que melhor pode acontecer. O pior que pode nos acontecer é nós continuarmos na situação atual, né? Com um governo absolutamente acéfalo, um governo desmiolado,
né, e que, como eu disse já inicialmente no corpo aqui da nossa conversa, né, conduziu o Brasil numa posição de completa irrelevância no cenário geopolítico mundial. Muito bem, Flávio, a gente agradece aqui toda a sua análise, um forte abraço e até breve, né? Que a gente vai querer muito esse seu comentário a respeito desse conflito, porque você dá outros, né? Outros destaques, né? Que realmente a mídia tradicional não está dando e é muito importante para todos nós conheçamos, né, Flávio? Muito obrigada, viu, querido? Um forte abraço para você e que bom que você está aqui no Brasil. Muito obrigado, um grande abraço e até sempre, como a gente diz. Até sempre, Flávio. A gente conversou aqui com Flávio Aguiar, jornalista, escritor, professor aposentado da USP, correspondente internacional da Rede Brasil Atual. Esta é a Rádio Brasil Atual.